Hoje temos a presença das pós-graduandas, a Luísa Ávila e a Tamires Martini, ambas egressas também de Engenharia Química, colegas de Engenheiras Químicas, e elas vão falar um pouco das experiências que elas estão tendo, que tiveram ao longo da vida da Engenharia Química e depois na pós-graduação também, e nas suas experiências diversas. Então, eu vou me apresentar aqui. Eu vi que bastante do pessoal que entrou eu não conheço, já mudou bastante as carinhas do curso. Então, eu sou a Luísa, eu sou formada em Engenharia Química pela Unipampa, e eu vou apresentar então um pouco aqui sobre o que eu faço atualmente, o que eu já fiz durante o curso, e aí fiquem bem à vontade para ir fazendo seus questionamentos no chat. Eu só vou ter que ver depois para responder, né? Porque agora, durante a apresentação, fica meio ruim de enxergar. Mas então, assim, falando primeiramente um pouco sobre mim, eu nasci em Santa Maria, sou natural de Santa Maria, mas eu só nasci lá mesmo, eu morei grande parte da minha vida em Candiota, fiz todo o meu ensino fundamental em Candiota, e aí quando eu fui iniciar o ensino médio, que eu me mudei com os meus pais para Bagé, e aí eu tô aqui desde então. E então eu fiz o meu ensino médio de 2010 a 2012, e aí entrei na Unipampa na metade do ano de 2013, que na época foi bem o período que o pessoal estava retornando de uma greve que havia tido, uma greve bem grande, então estava retomando as atividades. Então eu fiquei na Unipampa na graduação de 2013 a 2018, e aí sempre quando a gente está perto assim de se formar, que vem aquela perguntinha, né? Eu me formei e agora para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? No início assusta um pouco, mas aí a gente relaxa, coloca a cabeça no lugar, que dá tudo certo, organiza as ideias. E aí, eu sempre gostei, assim, durante todo o curso, gostava muito da parte de pesquisa, né? E aí, fui conversando com as pessoas e vi que tinha o programa de pós-graduação em engenharia aqui na Unipampa. E aí, assim, eu me formei e já entrei no mestrado. E aí, o que eu faço atualmente? Então, o meu trabalho de mestrado, juntamente com a professora Gabriela, que é minha orientadora, e com a coorientação do professor Marcílio, é a extração de compostos bioativos da casca da jabuticaba. Então, a gente faz a quantificação, otimização desses compostos para futura incorporação em embalagens biodegradáveis que terão propriedades ativas e inteligentes. E eu vou tentar falar de uma maneira bem simplificada o que seria todo esse trabalho, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens para mostrar esse fruto que a gente trabalha. É um fruto bem peculiar, a gente observa que já desde dele na fruta, ele já é bem diferente dos frutos que a gente normalmente conhece. Então, ele é um fruto que cresce diretamente no tronco da árvore, como mostra ali a figura. E aí o fruto por fora, a casca é uma casca bem espessa e bastante escura, e por dentro, a polpa ela tem uma consistência gelatinosa e uma coloração meio esbranquiçada. O que a gente utiliza no estudo é a casca. Então, o que a gente faz? A gente separa primeiramente a casca da polpa, faz ali uma higienização dessa casca, e então a gente faz a liofilização dessa casca. Isso a gente faz porque na casca a gente sabe que tem bastante, um alto teor de açúcar e também de água, né? O que torna essa matéria-prima muito perecível. Então, uma forma de facilitar também o armazenamento e ajudar na utilização dessa matéria-prima é a liofilização, que é um método de secagem. E a gente optou por esse método de secagem com base em estudos que foram realizados anteriormente, avaliando outros métodos de secagem também. E aí a liofilização é o que melhor garante, que melhor conserva as propriedades dessa matéria-prima, né? Que são os compostos bioativos que a gente tem interesse em extrair. Então, após a liofilização, a gente faz a moagem dessa casca, para aumentar a área superficial e aí facilitar a extração dos compostos de interesse. E para padronizar a granulometria desse pó que vai ser utilizado para extração, a gente faz então um peneiramento. Então ali mostra a foto do pó que a gente utiliza
e o extrato obtido. Durante esse tempo de mestrado, a gente fez um estudo das condições de extração, né, desses compostos bioativos. Então, isso a gente realizou com base em um planejamento experimental, avaliando temperatura e pH do solvente. Então, a gente obteve a condição ótima, né, onde a gente consegue melhor extrair esses compostos. E aí, esse extrato, a nossa intenção é aplicar em filmes biodegradáveis. Então, atualmente, nós temos filmes de zeína e filmes de carragenana. A zeína, ela é uma proteína do milho, e a carragenana é um polissacarídeo que é obtido das algas vermelhas. Então, primeiramente, a gente está testando as formulações do filme controle, para posteriormente inserir esse extrato e obter aquelas propriedades que eu havia falado anteriormente, que são propriedades ativas e inteligentes, porque esse extrato, ele contém propriedades antioxidantes, antimicrobianas, que quando se transferidas para esse filme que futuramente irá embalar um alimento, vai proteger esse alimento de uma forma mais efetiva, né? Além de ser um aditivo natural. Então, pode prolongar a vida de prateleira desse produto que eu vou embalar. E também, no sentido mais das embalagens ativas, pode ser um indicador da qualidade do produto embalado. Porque as antocianinas, que são um tipo de composto que tem nesse extrato, elas são muito sensíveis ao pH. Então, um exemplo seria que, por exemplo, uma carne que fosse embalada com esse material que tem essas propriedades inteligentes, quando ela começa a se degradar, o seu pH muda, e aí a coloração do meu filme também vai mudar. A coloração dessa embalagem também vai mudar. E aí, pela cor da resumo bem resumido do nosso trabalho seria isso, né? Então, faltam algumas análises e a gente está correndo atrás no meio dessa pandemia para conseguir realizar tudo que a gente pretende, né? Mas aí eu falei, então, do que eu venho fazendo, mas como é que eu vim parar aqui? E aí é uma coisa que eu costumo dizer que a vida da gente é sempre uma construção, né? Nada acontece por acaso, e a gente está sempre em evolução, buscando sempre um crescimento. Então, como eu havia falado lá no início, eu entrei na Unipampa na metade de 2013, e aí em 2014 eu fiz a minha primeira seleção, que foi para monitoria em Química Geral. E aí eu, então, atuei como monitora de Química Geral, aí depois, dando continuidade na iniciação ao ensino, em 2015, eu participei de uma elaboração de um material didático também para Química Geral. E uma notícia que eu recebi há um tempinho atrás é que esse material didático que eu tive a oportunidade de contribuir lá no início, hoje ele se tornou um e-book. Então, mostra que o trabalho foi crescendo e conseguindo atingir cada vez objetivos maiores. Aí, depois desse período na iniciação ao ensino, eu parti para a iniciação à pesquisa, iniciação científica. Então, em 2015, foi onde eu iniciei. Se eu não me engano, a gente avaliava a qualidade das águas subterrâneas de uma região em Rio Grande. Esse era um trabalho que a professora, que era minha orientadora na época, ela já havia iniciado o seu desenvolvimento, e aí eu dei continuidade a esse estudo. Aí depois, em 2016, eu conheci a professora Luciana, e fiquei trabalhando com ela a parte de corrosão com ela e com a professora Sabrina, da Engenharia de Energias Renováveis, de 2016 a 2017. Aí, em 2018, que seria o ano da minha formatura, eu optei por parar a pesquisa e me dedicar à fase final do curso, que seria o TCC e o estágio. E o meu estágio eu realizei no DAEB, né, no Departamento de Água e Esgoto aqui de Bagé. No meu estágio, a minha atuação foi no controle da qualidade da água da rede. Então, a gente fazia coletas diárias em pontos específicos na cidade, e também em poços que
que o DAEB tem dentro da cidade. E a gente fazia análises de dureza, turbidez, cor, cloro residual, fazia análise microbiológica também para detectar a presença de E. coli. E algumas análises também a gente fazia de terceirizados, então daí tinha, fora as análises do dia a dia, a gente fazia também, se eu não me engano, ferro residual e manganês. E aí, assim, algumas dicas, né, conselhos que eu possa dar, com base naquilo que eu vivi até o momento, seria, então, assim, a participação em projetos. Eu acho que isso é muito importante. Para a gente se conhecer, para a gente saber do que a gente gosta, a gente só vai saber se a gente tiver essa experiência. E a universidade, ela nos oferece N projetos, então, eu acho que, assim, para quem está iniciando o curso, eu acho muito importante, assim, a gente não tem tanto contato lá no primeiro semestre, por exemplo, com os professores do nosso curso, mas, então, eu acho muito importante que entre no site da Unipampa, pesquisem os professores o corpo docente do curso, pesquisem o Lattes desses professores e vejam em que projeto cada professor está inserido, para ver se vocês têm alguma afinidade, né, e de repente já iniciar lá no início. Porque, claro, no início, vocês não vão conseguir já ter grandes responsabilidades dentro de um projeto, mas tudo que vocês puderem vivenciar, participando, olhando, perguntando, isso é super importante. Os estágios, eu acho que é um dos meus arrependimentos foi não ter feito mais estágios. Eu acho que um estágio realmente é muito pouco, porque a nossa área, a área da engenharia química, é muito ampla. Então, em um estágio, a gente não consegue conhecer, a gente não consegue saber se a gente gosta da indústria, por exemplo, ou não, com base em apenas um estágio. Intercâmbio, eu acho super importante. Eu não tive a oportunidade de fazer, mas eu conversei com várias pessoas que fizeram e todas relatam assim, experiências incríveis, né? É um mundo novo. Eu acho que quem tiver oportunidade deve sim fazer. Eu não sei muito bem como é que está a questão do intercâmbio agora, né? Sei que tem o programa Braftec, mas não sei como é que está muito essa função. Mas quem tiver interesse, que fique de olho, né? Quando abrir inscrições, já vão se preparando. Aproveitar muito colegas e professores. Eu acho que assim que a nossa universidade a gente é muito privilegiado por ter os professores sempre disponíveis para a gente, e às vezes quando a gente está no curso a gente não dá tanto valor, né? E eu vejo assim, conversando com pessoas que estudam em outras universidades, que isso que a gente tem aqui não é em todo lugar que a gente encontra, então vão atrás, aproveitem isso que a nossa universidade nos oferece. Participação em diretório acadêmico, na CPEM, no PET, todas são experiências que a gente tem a oportunidade de vivenciar e cada participação dessas nos traz uma experiência diferente, um conhecimento diferente. Participação em eventos, importantíssimo. A gente aprende muita coisa participando de eventos, conhece pessoas novas, vê o que as outras universidades estão fazendo. Toda vez que eu participei de eventos, eu sempre volto muito feliz, porque eu vejo, assim, que claro que a gente tem algumas limitações dentro da nossa universidade, por falta, às vezes, de algum equipamento ou outro, mas as nossas ideias, assim, estão muito parelhas com universidades já renomadas, né? Então, acho isso ótimo, assim, de ver que a gente está aqui no fim do fim do fim, mas consegue fazer tanto quanto essas outras universidades que já estão aí há tempos, né? E as aulas, né, aproveitar todo o conteúdo, absorver o máximo que a gente puder. Claro que a gente sai do curso sem saber tudo o que a gente viu, mas a gente tem uma noção de tudo e quando precisar a gente sabe onde procurar, né? Isso é muito importante. E aí, assim, o que a gente leva, né, desse período de graduação? Eu, durante a graduação, eu sempre fui muito exigente comigo mesma,
E eu digo, né, que eu sofri bastante, assim, quantas vezes, né, perdi sono, deixei de fazer festa, deixei de viajar com os meus pais para ficar estudando, para ficar fazendo trabalho. Quantas vezes saí de prova indo pro banheiro direto chorar porque achei que tinha ido mal. Mas no fim é quando a gente termina tudo, o que fica são só as lembranças boas. Se hoje eu for falar da minha graduação, a primeira coisa que eu lembro são as risadas, os amigos, todas as partes boas. E digo assim, ó, de coração, a gente sente muita falta. Quando a gente está lá estudando, né, para as provas, parece que, eu não vejo a hora de me ver livre. E quando a gente se forma, nossa, é uma saudade imensa mesmo. E eu não sei muito bem como é que eu estou de tempo, mas eu queria, antes de finalizar, fazer um convite para quem assistiu essa apresentação. Se tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o que eu trabalho no meu mestrado e sobre o que o resto do grupo, nosso grupo de pesquisa trabalha, eu sugiro que o pessoal entre nas nossas páginas. A gente tem uma página no Facebook, também uma página no Instagram, com bastante conteúdo, assim, mostrando o que a gente faz. Então, tem lá extração de compostos bioativos, como eu falei, produção de filmes, adsorção, tem bastante coisa legal. Então, quem quiser dar uma conferida lá, fique bem à vontade. E se alguém tiver alguma dúvida sobre algum assunto, não quiser me perguntar depois, é só entrar em contato comigo. Eu deixei o meu e-mail ali no início da apresentação, fique bem à vontade. E eu acho que da minha parte era isso. Agora eu fico aberta às perguntas. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Tamires Renata Martini, eu sou engenheira química formada pela Unipampa e hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória acadêmica e profissional ao longo desses anos, tá bom? Bom, para quem não me conhece e não sabe, eu sou de Belém do Pará e assim como muitos estudantes da Unipampa, enfrenta esse desafio adicional que é estar longe de casa, longe da família, enfrenta o desafio da adaptação à nova cultura, adaptação ao clima, né? Então, eu compartilho dessa experiência de estar fora também de casa com vocês. Bom, eu sou da engenharia química da Unipampa do ano. A minha turma é do ano de 2015-2. Eu me formei no finalzinho de 2015-2. Bom, trazer uma timeline aqui para vocês de como que eu escolhi engenharia química e para vocês entenderem também como é que eu vim seguir na carreira, nessa minha carreira profissional. Tudo começou em 2005, quando eu iniciei o curso técnico em Química, que eu cursei entre os anos de 2005 e 2018. Bom, o curso de técnica em Química, então, eu escolhi aqui umas fotinhos para vocês dessa época, aqui no dia da formatura do técnico. Bom, o curso de técnica em Química, então, eu escolhi, quando eu tive que fazer a escolha do curso técnico, quando eu tinha 15 anos, eu tive que fazer essa escolha de qual curso técnico escolher, né? Então, eu não conhecia muito bem sobre o que era Química, enfim, e na época eu lembro que eu fiquei entre os cursos técnicos de Química e o curso técnico de Turismo, né? Tudo a ver, né? Na verdade, nada a ver. Então, e eu não sei por qual influência eu acabei escolhendo o curso técnico em Química. Eu não tinha muita orientação dos meus pais com relação à orientação de carreira, né? Meu pai é caminhoneiro e a minha mãe era cobradora de ônibus. Então, eles sempre me incentivaram muito a estudar, mas não conseguiram me orientar muito com relação à carreira. Então, na época, eu acabei optando por um curso técnico em Química, que foi uma decisão super acertada. Eu amei o curso e segui, né, até hoje nessa área, na área da Química. Quando, então, em 2008, eu terminei de cursar o técnico, eu tive que escolher, então, uma graduação, né? E eu sabia que a graduação... tem mais uma coisinha para falar aqui. Deixa eu voltar aqui, sobre o técnico ainda. No técnico, então, eu cursei 2 estágios que eu queria mencionar para vocês, que foi o estágio na Refrigerantes Garoto
e o estágio na Eletrobras Eletronorte. Na Refrigerante Garoto, então, eu trabalhei na parte do laboratório de análise de qualidade do refrigerante, né, controle de qualidade, e nesse laboratório a gente fazia análises de Brix, né, que é uma medida do teor de açúcar do refrigerante, o teor de gás do refrigerante, que é o CO2, né, enfim. Então, foi uma experiência bem legal. E outro estágio também que eu fiz durante o técnico foi o estágio na Eletrobras Eletronorte. E na Eletronorte, eu trabalhei no laboratório de controle de qualidade de óleo mineral isolante de transformadores. Na Eletronorte, a gente fazia análise, então, de todo o óleo utilizado nos equipamentos da rede de transmissão, né, dos transformadores, isoladores, todos esses equipamentos que requeriam a utilização de óleo mineral isolante, a gente fazia análise desses óleos justamente para testar a qualidade dele e para manutenção fazer, então, uma eventual troca desse óleo, substituição, reposição desse óleo, enfim. Então, as análises que a gente fazia do óleo mineral isolante era rigidez dielétrica, ponto de fulgor, viscosidade, para citar algumas. Bom, então, quando eu terminei o técnico, eu tive que escolher uma graduação, né, e sabia que queria fazer minha graduação aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu comecei a pesquisar, né, foi quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, que foi finalzinho de 2008, início de 2009, para fazer a graduação. Eu tinha em mente que eu queria muito trabalhar como técnica em Química, como eu tinha me formado, então eu tive que optar por um curso que fosse um curso noturno, né? E dentre as opções que eu estava pesquisando, que tinham que se aproximar um pouquinho com a Química, né, eu acabei optando inicialmente pelo curso de nutrição, né? As engenharias naquela época eram, como muitas ainda hoje só são diurnas, né? Vespertina, matutina, tempo integral. Então, trabalhar como técnica e cursar uma engenharia era inviável naquela época. Então, eu acabei optando por fazer o curso de nutrição, que era um curso noturno, e que me possibilitaria, então, estudar trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Então, eu vim para o Rio Grande em 2009 e comecei a cursar nutrição e comecei, então, a procurar um emprego na área de técnica em química. Cheguei aqui e, no início de 2009, para quem se lembra, o Brasil estava enfrentando uma crise bem grande econômica e as empresas não estavam contratando, pelo contrário, as empresas estavam dispensando funcionários, havia demissões em massa. Então, eu enfrentei esse período inicial de 2009 bastante complicado e comecei a largar currículo por tudo quanto é lugar para conseguir um emprego na região metropolitana de Porto Alegre. Bati em várias empresas largando currículo, muitas nem abriram as portas, mas mesmo assim eu deixava meu currículo na caixa de correio, e eu sabia que um dia alguém ia me chamar. Bom, mas enfim, segui procurando emprego quando eu cheguei e segui estudando na nutrição. E foi então que 2 meses sem conseguir nada, não consegui nenhuma entrevista. Aí eu pensei, bom, vou partir para um plano B, porque eu precisava ganhar um dinheirinho. Foi então que eu comecei a trabalhar como vendedora de roupa numa loja e trabalhava como vendedora, atendimento ao cliente, e estudava na nutrição à noite e seguia largando currículos, porque eu ia trabalhar como técnica em química, mais cedo ou mais tarde. E foi nessa loja de vendendo roupa que eu, um dia almoçando, folheando o jornal, lá na loja eles tinham assinatura de jornal, folheando o jornal e no almoço, tinha um anúncio de uma vaga para técnica em química que tivesse experiência na análise de óleo mineral isolante. Eu, caramba, tipo, essa vaga é para mim, tipo, só faltava dizer, chama-se Tamires, porque era tudo que eu tinha feito no estágio, né? Tudo que eu tinha feito no estágio, a vaga requisitava. Então, no outro dia, eu já fui atrás da empresa para me candidatar a essa vaga, né, de análise de óleo mineral isolante, e foi então que eu consegui o meu primeiro emprego na RGE, né, que é uma das distribuidoras de energia do estado. E na RGE eu fiquei um ano bem certinho, 2009 a 2010,
E na RGE, eu trabalhei justamente com análise de óleo mineral isolante, como eu tinha feito no estágio, na Eletronorte, fazer todas as análises que eu fazia no estágio, foi um período bem legal. Aqui foi uma fotinho dessa época, do dia que a gente foi fazer coleta de óleo mineral isolante da rede, a gente fazia as coletas, né, no local, nos transformadores, nas subestações, enfim. Bom, e daí, no final de 2010, ali em 2010, trabalhando, eu estava trabalhando como técnica, como eu queria, estava feliz da vida, e estava estudando de noite nutrição, estava bem tranquila, a minha ideia era realmente terminar o curso de nutrição e ver o que ia dar, ver o que a vida ia me proporcionar. Estava tranquilo. Só que daí, lá na RGE, um colega meu, um dia falou, Tamira, você viu que tem um concurso aberto para a Eletrobras para técnica em química? Eu disse, não vi. De repente dá uma olhada no digital, vê se te interessa, eu acho interessante de repente tu fazer e tudo mais, é técnica em química, Eletrobras e tal. Eu disse, bom, vou dar uma olhada. Foi então que eu decidi olhar esse edital e me interessei, né? Já tinha trabalhado na Eletrobras em Belém, e bom, era a mesma empresa, né? Era uma outra subsidiária, e eu pensei, bom, vou fazer esse concurso. O concurso era para técnica em química, a vaga era na cidade de Candiota, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, naquela época. Nunca tinha ouvido falar em Bagé, muito menos ainda. E aí, mas as provas todas eram em Porto Alegre, né? A prova teórica, a prova psicológica, a prova física, era tudo em Porto Alegre. Então, eu disse, bom, vou fazer. Já que é tudo por aqui mesmo, vou fazer. Aí fiz o concurso, passei no concurso em 2010, e logo na sequência, no finalzinho ali, na metade de 2010, eles me chamaram, a convocação foi bem rápida, e foi como eu vim parar nessa região aqui, na região de Bagé. Né? Foi através do concurso, a princípio do emprego, né? Primeiramente. Então, aí de 2010 até hoje, então eu trabalho na Eletrobras CGT Eletrosul, né? Na usina ali em Candiota, e como técnica em química. Na usina, eu trabalho na operação, né? Na parte de tratamento de água. Basicamente, tratamento de água. Tratamento de água para caldeira, tratamento de água para os equipamentos, água filtrada para os equipamentos de resfriamento, né? Então, aqui tem umas fotinhos lá da usina, da onde eu trabalho, para vocês verem. Aqui foi bem no iniciozinho, lá em 2010, quando a gente começou. E daí foi em 2010 que eu conheci o Unipampa, né? Então, eu sabia que eu queria continuar a graduação, e logo que eu cheguei aqui, comecei a pesquisar, né, as universidades que tinha, as opções que eu tinha, porque eu sabia que eu queria continuar a graduação, queria continuar me especializando. E daí foi quando eu tive um feliz encontro com a Unipampa, né? E vi que tinha um curso de engenharia química. Aí eu, nossa, será, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir? E aí decidi me inscrever no curso, me candidatar para o curso de engenharia química. Aí passei e comecei, então, no ano de 2011, a cursar a graduação em engenharia química. E foi assim, entre os anos de 2011 e 2015, então, eu cursei a graduação em engenharia química, e foram anos que passaram voando, foram tudo muito rápido, tudo muito intenso, e tudo muito, muito prazeroso, muito legal. Mas aí vocês podem estar se perguntando, você no início não escolheu engenharia química porque trabalhava, agora você trabalha, e por que você escolheu engenharia? Bom, na usina, eu trabalho em turno, em sistema de turno. Então, o turno me possibilitou também fazer uma graduação que o curso é tempo integral. Porque a gente tem as folgas, tem os horários diferenciados, tem os horários, às vezes, de madrugada, às vezes de dia, e tem as folgas que são durante a semana também. Então, esse sistema de turno me proporcionou a possibilidade de cursar o curso de engenharia. Foi difícil, foi corrido, sim, mas valeu a pena e deu certo, consegui. Sempre conversando com os professores, eles sempre muito compreensivos com relação
às vezes os meus atrasos para chegar na aula, às vezes as minhas faltas, porque tinha que estar na usina, enfim. A gente sempre conversou e sempre se entendeu. Eles me entendiam também, eu agradeço muito por isso. E então, entre os anos de 2011 e 2015, eu fiz a graduação, aqui trouxe umas fotinhos dessa época para vocês. O emblemático, né, laboratório de engenharia química, as aulas práticas, que são muito bacanas. Depois, eu trouxe uma fotinha aqui também, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. No curso de engenharia, na engenharia química, então, eu fiz o estágio no IFSU ainda, que foi, eu ajudava na elaboração das aulas práticas do curso de agroindústria, né, no IFSU ali, aqui em Bagé, né. Fiz um estágio ali por um período mais ou menos de uns 5 meses, mais ou menos. Eu ainda lamento um pouco de não ter me inserido mais ainda em pesquisas durante a graduação, mas realmente era bem inviável fazer pesquisa em laboratório, por exemplo, porque não tinha tempo mesmo, não tinha como, né? Se eu não estava na usina, eu estava na Unipampa, se eu não estava na Unipampa, estava na usina, então não tinha tempo para fazer mais nada, assim. Mas se eu pudesse, e eu recomendo quem pode fazer iniciação científica, fazer pesquisa, porque realmente isso faz diferença na nossa formação, né? Nos ajuda, muito pelo contrário de nos atrapalhar, nos ajuda bastante. A gente fica meio apertado de tempo, mas nos ajuda. E eu não pude fazer muita iniciação, muita pesquisa durante a graduação, justamente por causa dessa questão da inviabilidade de tempo mesmo, com trabalho e tal. Mas mesmo assim, eu ainda procurava alguma outra oportunidade por ali, fiz o estágio, e aí também surgiu a oportunidade de participar de um projeto com o professor Rodolfo, que era um projeto que era ligado à otimização e simulação de processos. Aí eu pensei, poxa, é otimização, é simulação, eu vou poder fazer as coisas do computador, eu vou poder fazer as coisas de casa, não vou precisar ir até um laboratório, então acho que eu posso, de repente, me adaptar a esse tipo de pesquisa. Foi então que eu comecei o projeto com o professor Rodolfo. Aqui tem uma fotinho dessa época do projeto, e foi bem legal também participar. E a gente trabalhava com otimização e simulação da gasificação do carvão mineral, aprendi muita coisa, mas vi que a otimização e simulação não era para mim. Por mais que o professor Rodolfo me ensinasse, me explicasse várias vezes a mesma coisa, às vezes, foi super paciente comigo, mas não entrava muito na minha cabeça, não. Esse negócio de código, de escrever o código, de rodar no programa, eu não consegui me adaptar e descobri que a otimização e simulação de processo não era para mim. Bom, então, no finalzinho do curso, tem essa fotinho aqui do TCC. O TCC eu fiz na área de torre de resfriamento. Eu peguei um caso real lá da usina, já que eu estava lá, já que eu estava inserida lá, eu pensei, de repente eu vou pegar alguma coisa aqui da usina para estudar, e foi isso que eu fiz. E a gente tinha um probleminha lá na torre de resfriamento, e aí eu coloquei isso para minha orientadora, a professora Tânia, e ela aceitou. E a gente desenvolveu, então, meu TCC com base na torre de resfriamento lá da usina. Então, as minhas orientadoras foram a professora Tânia, a minha co-orientadora foi a professora Luciana, e a minha banca, na época, foi o professor Rodolfo e o professor Alexandre. Bom, e por fim, né, em 2015, então, eu terminei a graduação. Aqui uma fotinho do dia da formatura, que foi, assim, um dia incrível. Sério, cheguem até lá, porque esse dia é muito bom mesmo. É a coroação, né, de tudo que a gente passa, enfim, e parece que tudo se dissolve naquele momento. É incrível, é mágico mesmo. Bom, então terminei a graduação em 2015, no finalzinho de 2015, mas ali por metade de 2015, ali na metade do ano, eu já fui falar com a professora Gabriela, que foi a minha primeira conversa com ela, não me esqueço. Hoje ela é mais do que uma professora, uma orientadora, é uma amiga mesmo, quase da família. E a minha primeira conversa com ela foi em 2015, na metade do ano, e em que eu manifestei a minha vontade de repente, fazer o mestrado, né? E queria conversar com ela a respeito de como é que funcionava, como é que era,
Porque, assim, para mim o mestrado era uma coisa muito distante. Eu pensava que precisaria de muito mais dedicação do que eu já tive que ter na graduação. Então, eu pensava, nossa, tipo, mestrado não, mestrado eu acho que não vai rolar. Mas aí eu decidi conversar com ela para ver o que ela achava, como é que funcionava o mestrado, e ela me explicou tudo direitinho, disse que tinha possibilidade, sim, e que eu me candidatasse, né? Que eu me candidatasse ao processo, num processo seletivo para cursar, então, o mestrado. Foi, então, que eu me candidatei, né, no final de 2015, e já em 2016 eu comecei o mestrado, fiz o processo seletivo. O mestrado que eu fiz foi um mestrado em engenharia do PEPENG, da Unipampa, né, seguindo a Unipampa, e foi com a orientação da professora Gabriela, né, a minha orientadora, e a minha dissertação foi intitulada Desenvolvimento de filmes biodegradáveis à base de gelatina e carragenanas das algas vermelhas de Gartine Scottsberg, incorporadas com extrato fluido de folhas de oliveira. Tá? Então, eu entrei nesse mundo dos filmes biodegradáveis que eu me apaixonei. Eu, assim, sou apaixonada por essa pesquisa. Enfim, quem quiser conhecer mais, a gente tem um artigo recentemente publicado, que é esse artigo que está aqui, que é a Novel Biodegradable Film Based on Caca-Regenana Activated with Olive Leaf Extracts. E aqui uma fotinho dos filmes que a gente produz. Bom, foi no mestrado também que eu descobri uma outra, digamos assim, vontade minha, que era a vontade da docência. No mestrado, a gente tem uma disciplina chamada estágio docência. E nessa disciplina, a gente precisa ministrar umas aulas, né? Preparar a aula e ministrar umas aulas. E foi dando a minha primeira aula para uma turma de OP que eu descobri que eu queria ser professora, que eu gostei daquilo. Né? Apesar de apresentar trabalho a minha vida inteira, de estudar a vida inteira, eu nunca tinha percebido essa vontade, né, de ser professora. E foi naquela aula de OP, que eu tive que preparar a aula, realmente dar aula, digamos assim, valendo, que eu descobri que a docência era um caminho para mim, que eu gostei de fazer aquilo. Né? Porque sempre pensei que quando me formasse em engenharia química, assim como me formei lá no técnico, eu vou trabalhar como engenheira química. Me formei em técnica em química, vou trabalhar como técnica em química. Me formei em engenharia química, vou trabalhar em engenharia química. E eu pensava que o único caminho seria a indústria, né? Seria seguir na indústria, seguir em fábricas, né? E depois eu vi que não, que tinha esse outro caminho também da docência. E foi então que eu segui a minha especialização, né? Pensei que precisaria seguir me especializando para chegar a esse objetivo. Foi então que em 2017 eu finalizei o mestrado, certo? E em 2017 ainda prestei o processo seletivo. Ah, tá, tem uma fotinha aqui do mestrado, vou mostrar para vocês. Bom, aqui foi na defesa do mestrado, tá? E a minha orientadora, a professora Gabriela, a co-orientadora, a professora Caroline, a banca foi a professora Catarina, da Engenharia de Alimentos, o professor Cláudio, da UFPEL, e o professor Guilherme Luiz Dotto, que eu conheci nesse dia na minha defesa. Ele veio para a minha defesa de mestrado. Ele é um professor da UFSM. E nesse dia, então, a gente teve uma conversa a respeito de eu, de repente, participar de um processo seletivo da UFSM para o doutorado. E a gente teve uma conversa, a gente explicou para ele sobre o que a gente pesquisava, se ele topava fazer uma parceria, enfim. E o professor Guilherme foi super receptivo e aceitou, então, participar, fazer nos dar esse apoio, enfim. Então, eu me candidatei para fazer o processo seletivo da UFSM no doutorado, fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo e ingressei no doutorado. E no doutorado eu sigo com a pesquisa que eu fazia no mestrado, que é no sentido da produção de filmes biodegradáveis, mas agora dando um enfoquezinho um pouquinho maior na extração dos compostos das folhas de oliveira. E o título da minha tese é Obtenção de extratos de folhas de oliveira
para aplicação como agente antimicrobiano em embalagens biodegradáveis ativas. Tá? E aqui tem uma fotinho do que, basicamente, com relação aos extratos, né, a gente faz os extratos a partir de várias técnicas de extração, como maceração, ultrassom e micro-ondas, tá? E depois a gente tem esses extratos prontos, a gente faz uma série de análises para ver qual que a técnica, qual extrato possui, então, mais compostos bioativos com potencialidade, então, para ser aplicado nas embalagens biodegradáveis ativas. Então, aqui eu tenho uma fotinho eu fiz a minha qualificação ano passado, em junho, e aqui foi o dia da minha qualificação. Lá estavam a professora Raquel, o professor Guilherme, a minha orientadora, a professora Gabriela, a Kátia, que é uma pós-doutoranda lá do programa, a professora Caroline e o professor Sérgio, que estavam na banca. Bom, no doutorado ainda, eu tive uma oportunidade incrível, que mais uma vez a professora Gabriela foi o intermédio dessa oportunidade, que foi, assim, incrível, foi ímpar, assim. Nunca imaginei que eu pudesse chegar a esse ponto de conseguir fazer o intercâmbio, que foi o intercâmbio na McGill, que é uma universidade do Canadá. A professora Gabriela, à época, estava fazendo o pós-doutorado dela lá, então surgiu essa oportunidade de eu, de repente, ir lá fazer algumas análises do meu doutorado. E foi o que aconteceu. Eu fui para lá em maio do ano de 2018, e lá eu fiz uma boa, na verdade, a maioria das minhas análises do doutorado eu consegui fazer lá. Foram, assim, dias muito intensos. Eu fiquei 20 dias no laboratório com a professora Gabriela. A gente fez muitas análises mesmo. A gente passava o dia inteiro no laboratório da McGill. Aproveitamos muito tempo que eu fiquei lá. Foi muito legal, muito incrível. E aqui uma fotinho da época que eu estive lá. Esse aqui é o professor Ragavan. Ele é uma inspiração, assim, já é um professor bastante antigo. E ele super ativo, super publica bastante ainda. É uma inspiração mesmo de pessoa, de professor, enfim. Foi um prazer ter conhecido ele, ter a oportunidade de conhecer ele. Bom, teve esse intercâmbio durante o doutorado. E em 2018, no finalzinho de 2018, surgiu a melhor oportunidade até agora, que foi eu ter assumido como professora substituta na Unipampa, que foi, assim, a consagração do que eu vinha buscando, né? Eu queria muito ter essa experiência como professora, e no finalzinho de 2018 surgiu uma vacância no curso, e eu fui convocada, então, para assumir essa vaga. Então, atuei como professora substituta de 2018 a 2019, eu peguei ali o finalzinho do semestre de 2018 e o início do semestre de 2019, e foi muito, muito, muito legal mesmo. Aqui tem uma fotinho dessa época também, pessoal aqui, não sei quem foi meu aluno, pode ser que esteja por aí, a maioria também estava no finalzinho se formando. Aqui foi eu participei de uma banca de TCC, mais de uma banca de TCC, trouxe para ilustrar aqui a defesa de TCC da Fernanda. Foi, assim, muito legal participar. Eu me senti, assim, surreal ter participado das bancas de TCC, porque eu estava lado a lado de pessoas que eu admiro tanto, né? A professora Gabriela, o professor Marcílio, assim, no mesmo nível, fazendo uma avaliação. E eu confesso para vocês que é muito melhor estar do outro lado, viu? Do que tá avaliando, do que está sendo avaliado. Bom, deixa eu ver o que mais. E aí eu sigo fazendo doutorado, né? Não terminei ainda, pretendo terminar em breve. E eu acho que era isso, pessoal. Eu queria deixar aqui meus contatos. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, que é uma ferramenta muito legal, profissional, acadêmica, a gente pode ter muita troca lá com outros profissionais. Além disso, lá tem... o pessoal costuma publicar, costuma postar os seus artigos lá, costuma publicar vagas de emprego, então é uma ferramenta muito legal. Quem quiser me adiciona lá.
O meu e-mail está aí para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me contatar, fiquem à vontade. Eu vou ficar muito feliz em responder. E também, como a Luísa já mencionou, fazer um convite para vocês nos seguirem lá nas nossas redes sociais do grupo de pesquisa. Lá vocês vão encontrar mais informações a respeito das pesquisas, com filmes, com secagem, com extratos, enfim, quem tiver interesse, é só nos seguir lá nas redes. E gostaria muito de agradecer a atenção de vocês até agora, e foi uma imensa satisfação poder compartilhar um pouquinho da minha história da Unipampa com vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa caminhada, com certeza vão ter. E só gratidão por todos os ensinamentos desses anos todos. Muito obrigada a todos os professores. Muito obrigada mesmo. E eu fico aberta aí às perguntas. Agradecemos Tamires também pela excelente fala, assim como foi a da Luísa, também emocionante, também em alguns momentos, também não só para ainda outros colegas que estão assistindo, a professora Gabriela, professor Rodolfo e outras pessoas aí, professora Luciana. Muito bom mesmo, muito bom. A gente agradece de coração aí vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para compartilhar conosco essas experiências. E nós vamos nos encontrando, né? E convido vocês também, próximas semanas, se vocês puderem, a participar dos webinários da terça-feira e da quinta-feira, fazendo parte já da décima semana do ciclo Saberequê. Obrigada, pessoal. Obrigada, muito obrigada pelo convite, foi um prazer.